Olá, meus amores! Vamos começar a nossa aula de língua inglesa de hoje. Todo mundo preparado? Então, né? A gente já começa a aula pegando o quê? O material necessário. Porque se a gente está tendo uma aula assim, a gente precisa fazer o quê? Anotações. Seja presencial ou não, anotar é necessário. Mas vamos saber qual é o tema de hoje? Então, vamos lá, meus amores. Hoje o tema é maravilhoso, tá? Tem a ver com conversa, diálogo e que quer dizer talking about family members and friends. Ou seja, vai ser um diálogo sobre família, os membros da família e também amigos. Como é que eu faço para dialogar quando eu tenho membros da família, quando eu tenho amigos? Como é que acontece essa conversação? Quais são os meios que eu vou utilizar para chegar a esse tipo de conversa? Se eu já sei os nomes dos membros da família, já é um passo, tá? Então, formar as frases e formar perguntas fica ainda mais fácil para você. Mas se você ainda não sabe, a gente vai aprender agora. Então, fica ligado, porque está começando. Bom, mas quando a gente começa, a gente precisa ter o quê? Um objetivo. E qual é o objetivo da aula de hoje? É esse aqui, gente, ó. Apresentar o vocabulário sobre os membros da família através de diálogos, visando uma melhor compreensão de uso com a prática da oralidade. É isso aí, gente. Vocabulário é o foco, mas também praticar, porque a gente não vive só de escrita, a gente precisa de comunicação. Então é essa comunicação que a gente precisa para dar essa balanceada e sair esse medo, porque muita gente tem medo da língua inglesa, mas não tem medo nenhum, é super fácil, é só você seguir caminhos, colocar dicas ali e você conversa tranquilamente. Bom, primeiro passo a gente vai dar agora. Então vamos lá? Bom, a gente vai começar sempre com o vocabulário, então observa, tá? Family members, que são os membros da família. Então hoje a gente tem vários tipos de família, tá? Então vocês podem observar aí que faz parte do nosso cotidiano essa diferença, essa variedade quanto às famílias do mundo. Então é importante você saber a composição também das famílias e entender, além de respeitar cada formação. Então nós vemos a imagem, temos a família composta por 2 homens e uma criança. Temos também o tipo de família aí, ó, formada por um homem e uma mulher e uma criança, sempre com uma criança aí, tá? Também nós temos as formadas por 2 mulheres, também é formada apenas por um homem e apenas formada por uma mulher. Então a gente pode ver que no nosso cotidiano, isso aí já se tornou bastante comum em termos essas variedades de tipos de família. Então a gente precisa de quê? A gente precisa saber, reconhecer e respeitar. Mas dentro dos membros da família, a gente precisa saber como é que a gente pronuncia cada um. Porque, claro, a gente precisa saber o vocabulário. Se você se depara com alguém na rua que não fala a língua portuguesa e de repente ela solta aí uma frase ou uma palavra em inglês, como é que você vai saber se você não buscar, se você não for atrás do conhecimento? Certo? E se tiver a ver com família? Como é que você vai dizer se você é pai, se você é mãe, se você é irmão, se você tem irmãos, se tem irmãs? Como é que você faz isso? Então, ó, agora a gente vai descobrir quais são essas palavrinhas que você pode utilizar no dia a dia. Certinho? Temos aqui, gente, a que a gente chama de family tree ou árvore genealógica, tá? Então, toda família, ela tem uma raiz. Partiu-se de alguém para que você hoje esteja aqui, para que eu esteja aqui, para que você esteja aí assistindo. Precisou-se sempre de alguém. Então, a gente vai começar pelo aquele membro da família que a gente chama de grandfather. Então, o grandfather, ou na informalidade a gente pode chamar também de grandpa, é o vovô. Então, para aquela informalidade, para aquele contexto que você esteja lá sozinho, à vontade com o seu vovô, você pode chamar de grandpa. Só que quando você estiver num ambiente que requer formalidade, você vai precisar chamá-lo de grandfather. E a vovó, como é que a gente fala? Grandmother. Então, grandfather foi o vovô, grandmother, a vovó. É só associar, gente, pai e mãe e colocar grand antes. Grandfather, grandmother. Agora, e o pai? A gente tem várias palavrinhas que podem se referir ao pai.
Então, a gente pode chamá-lo de father, como vocês visualizam aí, father. Ou a gente pode chamar também de dad ou daddy, tá? Também informal. Essas duas palavrinhas, dad e daddy, são informais. Father é a formal, por isso que está aqui na tela de vocês. Agora, e a mamãe? Mamãe segue o mesmo raciocínio, mother. Então, mamãe, mother, que também pode ser chamada de mom ou de mommy. Agora, nós temos outra pessoa que faz parte aí da família. Algumas têm, outras não, que é o tio. Tio a gente chama de uncle. Então, a palavrinha única, tio, uncle. E a tia nós chamamos de aunt. Tio, uncle e tia, aunt. Então, observa bem a escrita e observa também como a gente pronuncia. Uncle, tio, aunt, tia. Agora, nós temos outra pessoa também que algumas famílias têm, que é a irmã, que a gente chama de sister. Sister é a irmã. E o irmão, popularmente conhecido, brother. Então, brother é o irmão. Sister é a irmã. Do lado, a gente tem primo, ou primos, né, gente? Então, quem tem um primo, seja ele ou seja ela, ou seja primo ou seja prima, a gente utiliza uma palavrinha só. Cousin. Cousin, tanto é para primo quanto para prima. Agora, quando eu estiver falando dos dois, tanto feminino quanto masculino, eu uso cousins. Coloco apenas o S no final. Cousin, quando estiver apenas um, e cousins, quando tiver mais de um. Correto? Ficou fácil agora, né? Identificar essas pessoas dentro da família fica fácil quando você faz as anotações e você tem aí esse suporte. Por isso que eu falo, pronúncia é essencial. Dica: para você ter sempre na lembrança a pronúncia, você escreve como se pronuncia. Aqui no quadro que vocês estão vendo, nós temos a palavra como ela deve ser na escrita. Mas quando você ouve a pronúncia, você aí em casa, no seu caderninho, anota como a gente pronuncia, que é isso aí que vai dar o suporte para depois da aula você estar falando e nem perceber, correto? Bom, agora, falando da family, falando da família, nós vamos saber como é que a gente faz perguntas. Claro, se eu te conheço e se eu preciso saber as pessoas da família, eu preciso saber também como se pergunta. Mas antes, dá uma olhadinha porque a gente tem aqui algumas outras palavras que complementam a family e que são muito importantes dentro aí do contexto familiar. Temos parents, que se refere aí aos pais, quando eu falo de pai e mãe, tá? Parents. Cuidado para não confundir, não é parentes, pais, parents. Agora, grandparents são os avós. Quando eu falo sobre a vovó e o vovô, uso aí grandparents. Quando eu falar sobre os parentes, eu uso a palavrinha relatives. Então, relatives para parentes. Primos. Aí, quando eu estiver aí no plural ou quando eu me referir tanto ao feminino quanto ao masculino. Cousins. Cousins. E acrescento também, esposa, que a gente chama de wife. Wife para esposa. Temos mais vocabulário, então vai anotando. Com relação ao esposo, a gente chama de husband. Esposo, letrinha O aí no final, a gente chama de husband. Com relação a crianças, eu posso usar duas palavrinhas, ou children ou kids. Então, tanto uma palavrinha quanto outra vai substituir qualquer situação que eu esteja me referindo a crianças. Children ou kids. Isso para o plural, tá? Agora, filha, eu utilizo a palavrinha daughter. Daughter para filha. Son, eu uso para filho. E quando eu estiver falando sobre irmãos, no plural, eu uso aí sibling. Sibling para irmãos, quando eu estiver falando sobre os dois, tanto o masculino quanto o feminino. Agora, quando a gente faz pergunta, a gente precisa sempre de quê? De uma palavrinha para formar a minha pergunta. E que palavrinha é essa? É o pronome interrogativo who, que representa quem.
Então, é importante toda vez que você quiser falar sobre alguém ou perguntar quem é determinada pessoa, você utiliza who. São só 3 letras, W-H-O. E esse W-H-O ele vai ficar sempre no início, porque você está querendo saber, já que é perguntas. Se a gente tem who iniciando, vamos agora ver o emprego dele dentro da frase. Então, nós temos aí 2 pessoas que foram colocadas na imagem anterior sobre a família, a family tree. E aí eu pergunto, who are Paul and Pat? Que é exatamente quem são Paul e Pat. Eu quero saber que dentro do contexto familiar, quem são essas pessoas. E aí, ó, who, quem? Quando você tiver esse tipo de pergunta, você vai lembrar sempre disso. Who vai iniciar, depois eu vou utilizar o meu verbo to be, seja ele na forma de are, como eu tenho 2 pessoas aí, Paul e Pat, o pai e a mãe, ou eu posso utilizar who associado do is, que é o verbo to be na forma singular. Who is, se tiver apenas uma pessoa. Who are, se tiver mais de uma pessoa. A partir de 2 pessoas eu uso who acompanhado do are. Então, na minha resposta, eu posso pegar as pessoas da minha pergunta. Nesse caso aí, ó, Paul e Pat. Então, peguei essas 2 pessoas e associei a quem? Ao menino. A família que está sendo apresentada não é a família de Peter. Então, vou colocar aí qual é o parentesco. Os 2, Paul e Pat, são o que dentro da família? São pais. Então, eu vou lá e coloco o quê? A palavrinha parents que vocês têm aqui, para dizer que Paul e Pat são os pais de Peter. Então, gente, formação de perguntas para saber quem é determinada pessoa, seja membro da família ou não, você utiliza esse tipo de raciocínio. É sempre colocar who, que está ali em evidência. Tem 2 pessoas, você quer saber quem são as 2 pessoas? Então, dentro da família, a gente utiliza muito isso com vovô e vovó, papai e mamãe, tio e tia. Então, são muito utilizadas principalmente com casais. Claro que a gente pode utilizar com outras pessoas ou outros tipos de vocabulário. Mas dentro aqui da família, já que who representa quem, e quem eu utilizo para pessoa, não esquece disso, quem vai ser sempre referente à pessoa, eu vou sempre olhar para quem eu estou perguntando. E aí vem aquela parte que a gente não pode esquecer, que é do verbo to be, is ou are, que será empregado, correto? Bom, se vocês notaram uma coisa, eu tenho aqui, ó, Peter, e está acompanhado sempre do quê? De um apóstrofo e de um S. Daqui a pouquinho a gente vai descobrir o porquê existe isso. Não quer dizer que está no plural, tá? Tem aí um contexto todo para explicar por que Peter está acompanhado do apóstrofo S. Bom, agora, observa bem esse diálogo, que nele aí a gente tem como alguém pode chegar e perguntar sobre os membros da família e você responder, tá? Eu tenho aí iniciando 2 pessoas, pessoa A e a pessoa B. A A chegou e falou hello, que quer dizer olá, e a outra respondeu hi, oi. Who is your mother? Quem é sua mãe? She is the doctor. Ela é a médica. Então, a situação aí, alguém está visualizando a mãe de outra pessoa, não sabia quem era, nem a profissão, e aí, ó, a pessoa automaticamente já falou, identificando que ela é, no caso da situação, a médica. E aí, continuou a conversa com My brother is studying with you this year. Ou seja, meu irmão está estudando com você este ano. Então, para continuar o diálogo, tá? E aí a pessoa pergunta, really? Who is your brother? Ou seja, sério? Quem é seu irmão? My brother's name is Tiago. O nome do meu irmão é Tiago. I know him. Ou seja, eu o conheço. Do you have any brothers or sisters? Você tem irmãos ou irmãs? I have one sister. I don't have brother. Ou seja, eu tenho uma irmã. Não tenho irmão. E aí a situação, the telephone rang, ou seja, o telefone toca na situação, tá? E aí depois do telefone tocar e provavelmente essa pessoa atender, ela continua dizendo, I need to go now, see you soon.
Ou seja, eu preciso ir agora, até mais. E ele responde see you, que é o até. Então, tivemos aí uma conversação entre duas pessoas e dentro dela foram colocadas informações sobre a família. Então, um diálogo simples e que você pode utilizar no dia a dia. Então, simplificando aí, coloquei em evidência who is your brother? Para perguntar quem é o seu irmão. Usa só o irmão, foi só uma pessoa que você quis saber, então usa who is, mais o membro da família. A outra perguntinha que nós temos, ó, do you have any brothers or sisters? Quando eu quero saber se você tem irmãos ou irmãs. Então, a perguntinha simples. E a resposta, gente, geralmente é yes ou no, tá? Quando se completa, faz igual o nosso diálogo aqui, que ele colocou a resposta completinha. I have one sister, I don't have brothers. Que ele disse que só tinha uma irmã e não tinha um irmão. Então, são conversas que vocês podem utilizar como essa no dia a dia e já ir construindo vocabulários. Então, nota que eu não tenho aí nada extraordinário. Não são palavras difíceis de pronunciar, são palavras simples que você aí de casa pode fazer uso de uma maneira bem simples, certo? Agora, gente, vocês lembram que eu falei daquele apóstrofo S, que é o chamado de genitive case, que é o possessivo, tá? Nesse tipo de gramática, a gente precisa prestar atenção em alguns pontos. Porque se você está falando sobre família, por exemplo, pai de alguém, irmão de alguém, eu preciso colocar isso em evidência. Ao pé da letra, a gente usaria of the, mas olha o que é que diz o primeiro ponto. Gente, eu vou utilizar sempre o apóstrofo S quando eu estou me referindo a pessoas. Então, nós temos aqui o primeiro exemplo, ó, my mother's car. Então, se a gente observa, a frase quer dizer o carro de minha mãe. Esse mothers, ele está aí com o apóstrofo S, não quer dizer que está no plural, ele continua no singular, mas é necessário quando eu vou indicar a posse de alguém. Alguém tem algo. Essa pessoa, ela vai ter sempre o nome seguido pelo apóstrofo S, tá? Segue o segundo exemplo. Her father's t-shirt. Então, a camiseta de quem? Da minha irmã. Então, a gente tem aí sempre esse apóstrofo S, gente, para indicar a posse dessa pessoa com o objeto. Então, você vai lembrar sempre, toda vez que tiver a posse de alguém relacionada ao objeto, eu vou sempre colocar o apóstrofo S, tá? Agora, o outro caso, temos agora o segundo ponto que diz assim, o plural mais o apóstrofo S. Quando é que a gente usa? Gente, vou usar sempre em palavras que estiverem no plural. Temos aí parents, que quer dizer pais. Quando a tua palavra terminar no plural, vai ser opcional você colocar o apóstrofo S, tá? Então, na maioria dos casos, você verá só o apóstrofo, como a gente tem no exemplo. My parents, acompanhado do apóstrofo e o objeto a qual pertence. Depois nós temos his sister's friend. Então, nós temos a pessoa acompanhada do apóstrofo que vai dar aí a posse, no caso dos amigos, da amizade, tá? Outro caso, quando tem o apóstrofo S nos substantivos irregulares, como é que fica? Então, toda vez que você tiver um substantivo irregular, nós temos um exemplo, woman e children, você vai usar apóstrofo S. Para dizer os nomes das mulheres, então, the woman's name. Os brinquedos das crianças, the children's toy. Então, todas as palavras aí, woman e children, são considerados substantivos irregulares. São aquelas palavras que possuem uma grafia diferente quando são colocadas no plural. O outro ponto que nós temos é exatamente para indicar o lugar. Aí sim a gente usa o of the, tá? Temos um exemplo aí, gente, ó. It's the name of the school. The name of the school, escola, school aí, ó, se referindo, name é nome, não indica nome de ninguém, então não existe aí nenhum membro da família. Então, nesse caso, a gente não usa o apóstrofo S. A gente utiliza ele na forma como a gente diz no português, ao pé da letra, de acordo com o português. The name of the school é o nome da escola. Eu tenho aí objetos. Brasília is the capital of Brazil. Então,
Brasília é a capital do Brasil, então Brasília é um local. Brasil, a mesma coisa, capital também se refere, não tem pessoas envolvidas, então eu coloco igual a gente faz ao pé da letra. Brasília is the name or the capital of Brazil. Então entenderam aí esse contexto do apóstrofo S e do of the? Você aí de casa, você precisa ficar ligadinho nessa parte da gramática, porque a gente não tem na língua portuguesa, então é algo que você deve ficar bem, mas bem ligado mesmo quando você for se referir à posse com relação ao membro da família. E aí a gente tem aí, ó, nunca use. School's name não se usa para dizer nome de escola e Brazil's capital também não existe para dizer o nome aí da capital do Brasil, correto? Agora, com relação a meeting people, ou seja, conhecer pessoas, como é que a gente faz quando a gente quer conhecer alguém? Então a gente já viu a questão da família. Então a gente precisa ter sempre o quê? Um vocabulário ou uma expressão para usar dentro desse contexto. E agora a gente vai ver quais são essas expressões que a gente pode utilizar. Então, muito simples, observa o diálogo em que ele diz assim, ó, Hi John, how are you? Ou seja, Oi John, como você está? Hi, I'm great, thanks, and you? Ou seja, Oi, estou bem, ou estou ótimo, obrigada. E você? Fine, thanks, bem, obrigada. John, this is Grace. Chegou o momento que você apresenta alguém. Então, John, esta é Grace. Pleased to meet you, Grace. Ou seja, prazer em conhecer, Grace. Pleased to meet you too. Ou seja, prazer em conhecer também. Então, nota que nós tivemos aí uma apresentação de pessoas, simples, não teve muita coisa. Então, você estava com seu colega, apresentou a outra pessoa, criou essa frase com this is, mais o nome de fulano. Este é ou esta é. E para dizer prazer em conhecer, pleased to meet you ou nice to meet you. E a pessoa pega carona, tá? Quem é apresentado pega carona. Pleased to meet you ou nice to meet you, acompanhado do to. Simples. Conversação simples que você pode utilizar aí sem maiores complicações. Agora, quando a gente chega nesse momento, é a hora que a gente precisa praticar. E qual foi o vocabulário de hoje? Membros da família. Family members. Vamos saber um pouquinho como é que a gente vai fazer essa atividade. Vê só. Nós temos aí essa pessoa que a gente chama aí de Jack e ele está colocando aí um contexto, se apresentando e colocando quem são os membros da família dele. Então você vai observar direitinho esse quadro e vai só colocar qual é o membro da família que se refere. Então vai ficar aí na tela para vocês, tá? Observarem e responder. Observa. Nós temos aí na letra A, who is Jane? Who is quer dizer quem é, tá? Jane vai ser a pessoa. Na letra B, who is Peter? Na letra C, desculpa que aí tá a letra A, então houve aí uma formatação errada. Who are Tom and Tim? E por último, who are Paul and Mary? Dentro aí desse quadrinho vocês poderão retirar todas as respostas. É só buscar o nome da pessoa que o parentesco ele vai vir antes. Então vocês têm aí um tempinho para observar e responderem, correto? Então vai ficar aqui na tela para vocês responderem em alguns segundinhos. Vamos lá, gente? Pratica agora, tá? Que a gente vai saber já já qual é a resposta. Será que você aí de casa já conseguiu identificar? Então chegou a hora de você identificar. Vai na dica que eu falei. Procura o nome da pessoa, que antes vai estar sempre a palavra a quem se refere o parentesco. Correto? Acredito que vocês já conseguiram, né? Porque está muito, mas muito fácil. Vamos saber agora a resposta? Check the answer, checando a resposta. Who is Jane? De acordo com o texto, Jane é the mother, ou seja, a mamãe. Peter, the father, ou seja, o papai. Tom and Timmy, brothers. E por último, Paul and Mary, grandparents, ou seja, os avós. Correto? Bom, agora chegou o momento de a gente refletir um pouquinho. E eu trouxe para vocês Be the change you want to see in the world. Ou seja, seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, Mahatma Gandhi, ele traz essa reflexão e eu deixo para vocês nesse momento que você pode fazer a diferença,
Você é quem pode transformar o seu futuro. Não há dificuldade se você for atrás. Dificuldade a gente tem, a gente encontra sempre. Certo? Bye, bye. Até a próxima aula.